Sim. Que assim, as imagens são terríveis, os animais continuam morrendo queimados, você tem ali uma explosão de algo negativo para o meio ambiente brasileiro e as coisas que continuam avançando e avançando rapidamente. Agora, essas chamas já atingem outros estados, é isso? Porque você tem tempo seco e vento, aí o fogo vai. Chegou no Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso. Essas duas áreas, esses dois estados brasileiros que têm trechos do Pantanal, estão sob as chamas. Eu queria começar invertendo um pouco a lógica do jornalismo, inclusive, Elisa. Mas inverter lógica é o que a gente ama fazer. E trazer a notícia mais quente. Que nesse caso especificamente é a chuva. Tem até as imagens que eu acabei de mandar para a Gabi, vamos ver se a gente consegue botar elas. Tá chovendo nesse momento em Corumbá. Nossa, que imagem boa, que é a capital do Paraná. Então, já é um alento para quem espera que de alguma forma a chuva possa ajudar a combater as chamas, o trabalho dos bombeiros. Nossa, e tudo Pedro, mais. Coisa boa, te mandaram essa imagem agora. Olha ali. Neste instante eu recebi essa imagem mostrando a água caindo na cidade de Corumbá, que é uma das mais afetadas pelo incêndio no Pantanal. Mas aí voltando, Elisa, por que isso é uma notícia que é boa, mas também não traz tanta esperança? Porque a gente está entrando no período de estiagem, que vai perdurar em agosto e setembro. E aí, consequentemente, por conta disso, há uma grande preocupação que o fogo continue se alastrando. Essas imagens são da BR-262, foi bloqueada ontem pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil do Mato Grosso do Sul. Ela passa por cidades como Aquidauana, Miranda, Corumbá, Campo Grande. Ela corta o estado do Mato Grosso do Sul e por conta dessa fumaceira que a gente vê na tela, os motoristas não têm visibilidade para poder transitar. E aí os bombeiros começaram a fazer um trabalho de sigue-pare, sabe? De você liberar, fechar, a depender dessa visibilidade. Para se ter uma ideia, Elisa, um dado que eu trouxe aqui em primeira mão na CNN, a gente teve, do início de abril, quando começou o incêndio de fato no Pantanal, até a semana passada, início de abril até a semana passada, no Mato Grosso do Sul, 700 mil hectares queimados pelo incêndio. Nossa, 700 mil hectares? 700 mil hectares. O recorde de todo o ano anterior tinha sido 2020, que foram 500 mil hectares. Nós tivemos 700 mil entre abril e a semana passada. Da terça-feira da semana passada para a terça-feira desta semana, sabe quantos? Quase 400 mil a mais. Então, você teve, em uma semana, uma alta de 55% na área queimada em relação a todo o período desde abril. Isso preocupa muito, porque a gente já passa em todo o Pantanal, somando Mato Grosso do Sul, de 1.300.000 hectares queimados. Quem convive com essa realidade todos os dias entende que é um ponto fora da curva, é a maior queimada da história desse bioma, desse importante bioma brasileiro. Vamos começar trazendo aqui o relato do Felipe Prestes, ele que é morador da cidade de Corumbá, essa que a gente viu, e que faz esse trajeto da BR-262 com frequência e que percebeu como o fogo acabou se alastrando não só para próximo da rodovia, mas também para cidades que ficam próximas. Nesse fim de semana eu estive no trajeto entre Corumbá e Campo Grande, mais especificamente ali no trecho Corumbá-Miranda. A gente vê muitos focos de incêndio, tanto perto quanto longe da BR. A gente vê as luzes, as queimadas, também a gente vê as fumaças, né? Quando você vem de Campo Grande para Corumbá, quando você passa aqui da Aquidauana, já é nítido a camada de fumaça que se forma no ar, né? Essa coluna de fumaça que a gente vê nas imagens, que é bastante impactante e traz o desespero, não só das pessoas que moram ali na região do Pantanal, nessas cidades todas do Mato Grosso do Sul, mas também dos animais, né, Elisa? Porque a gente tem bastantes animais, espécies impactadas com esse incêndio, por isso um trabalho importantíssimo por parte dos voluntários para ajudar a conter essas chamas e evitar que o fogo se espalhe ainda mais. E a visibilidade nas estradas, né? Exatamente. Como é que você dirige desse jeito? É difícil demais. Um trabalho que tem sido feito, inclusive, pela SOS Pantanal. Conversei com o Gustavo Figueroa, que é diretor da entidade, ele me explicou. Ele está lá na linha de frente, ajudando os bombeiros a combater o fogo. E ele me explicou nesses principais focos de incêndio que a gente tem hoje no Mato Grosso do Sul, nessa área do Pantanal. Vamos ver o que ele disse. E a gente ainda está no começo do período mais crítico da seca, que deve durar até o final de setembro. Então a situação no geral é grave, existem 3 grandes focos, um no Pantanal Norte, 2 no Pantanal Sul,
Um deles aqui onde nós estamos, na região do Rio Negro. E a gente sabe, Elisa, que o trabalho ele vem crescendo ao longo dos últimos tempos, né? Só de abril para cá, mais de 600 bombeiros já passaram pelo Pantanal nesse trabalho. Hoje são um pouco mais de 100. Tem ali um investimento do governo do Mato Grosso do Sul de 50 milhões de reais, inclusive para compra de aeronaves, para poder fazer o combate às chamas. Tem 23 aeronaves empenhadas no combate às chamas do Pantanal, mas elas não podem sair do solo, porque justamente a fumaça impede a visibilidade dos pilotos e faz com que esse recurso não possa ser usado para combater o incêndio. Esse é um dos muitos obstáculos nesse incêndio histórico no Pantanal. Quem contou isso, aliás, foi a tenente-coronel do Corpo de Bombeiros lá do Mato Grosso do Sul, Tatiane Dias, que conversou com a gente e explicou um pouco desse grande desafio que eles têm pela frente. Hoje nós estamos atuando efetivamente em 9 grandes incêndios aqui no Pantanal, mas a demanda ela é muito dinâmica e a todo momento a gente atende solicitações. E o perigo agora não é só as chamas que atingem toda essa região, mas a fumaça muito densa também, chegando à rodovia, dificulta a visibilidade. E essa fumaça, ela também tem uma consequência para o nosso combate. As nossas aeronaves ficam impossibilitadas de efetuar aqueles lançamentos de água nas linhas de fogo, porque a fumaça densa não dá visibilidade para os pilotos. Então, nesse momento, os nossos combates todos só estão com a equipe de solo, fazendo combate direto. Aí, Elisa, a gente estava aqui, enquanto estava rodando a fala da tenente, a gente estava falando sobre os impactos políticos disso, né? A politicagem, porque se esse cenário que nós estamos vendo tivesse ocorrido na gestão de Jair Bolsonaro, por exemplo, uma galera diria, olha, tá vendo, esse é o efeito do desgaste, não sei o que, não valorizar. E agora eles estão usando esse discurso também para fazer oposição ao atual governo. Puxa, mas vocês não diziam que na nossa gestão que era... O que está acontecendo? Então, está sendo politizado bastante isso. O principal argumento de quem defende a atuação do governo hoje, no Pantanal especificamente, é dizer, muito embora você tenha um incêndio recorde, o maior incêndio histórico do Pantanal, o governo mobilizou aquilo que poderia para poder tentar enfrentar essa realidade. No passado, você teve, por exemplo, na Amazônia, recordes de queimada, sem que as pessoas tivessem percebido a mesma mobilização do governo para combater esse tipo de situação, ou uma falta de prioridade. O fato é, a gente tem um dado que é incontestável, 1.300.000 hectares queimados no Pantanal. E isso é, sim, responsabilidade do atual governo. E eu não estou falando especificamente do governo Lula apenas, estou falando, inclusive, dos governos de estado. Perguntei ontem para a equipe do governador Eduardo Heidel, que é do Mato Grosso do Sul, e é do PSDB, é de um campo político oposto ao Lula, se havia algum tipo de divergência política ou se havia alguma crítica ao governo federal pelo auxílio que eles estavam prestando ao Estado. Eles disseram não, a gente está fazendo um trabalho em conjunto, a gente não tem como reclamar. O Exército está aqui, os bombeiros estão aqui e a gente está fazendo o máximo para poder tentar combater as chamas. Responsabilidade de todo mundo. Pedro, muito obrigada. Valeu, Elisa. Pedro Duran trazendo para a gente, então, esse olhar terrível, né, a respeito do nosso verde e todo esse incêndio.